Olá, propedeutas, tudo bem? Então, como prometido, hoje a nossa aula sobre o artigo da Ana Paula Goulart Ribeiro, Jornalismo, Literatura e Política, a modernização da imprensa carioca nos anos 1950. Vocês colocaram o babador para esse... Fala tchau, filho. Tchau. Até amanhã? Até amanhã. Até amanhã. Vocês colocaram o babador para esse artigo da Ana Paula Goulart Ribeiro. Ele é, como eu falei, o melhor artigo que eu conheço sobre essa transformação de uma imprensa política, dessa imprensa que era uma bandeira ideológica, numa imprensa de ritmo industrial, que é a base da indústria jornalística. Então, o que nós vamos ver hoje é a transformação do jornalismo ideológico. Não, assim, o jornalismo nunca vai deixar de ser ideológico, tá, pessoal? Mas lembra da nossa última aula presencial, né? O jornalismo que era uma bandeira ideológica, ele deixa de ser exclusivamente uma bandeira ideológica e passa a ser um jornalismo para atingir mais pessoas, atingir uma quantidade grande, aumentar os índices de audiência e com isso obter lucro. Então, assim, pensem numa seguinte situação. Você vê que o seu jornal é muito lido, né? Seu jornal, aquela bandeira que você estava defendendo estava atingindo muita gente. Aí você pensa assim, fala, poxa, se muita gente lê esse jornal, esse meu produto aqui, por que eu não posso fazer deste meu produto, além de defender uma bandeira, ele também atingir mais pessoas e com isso eu conseguir, sei lá, fazer um anúncio aqui dos meus, não dos meus produtos necessariamente, mas daquelas pessoas das quais eu pertenço a um círculo de amizades ou a um círculo de convivência. Ou seja, aos poucos, os proprietários de jornal foram entendendo que aquele veículo que eles tinham em mãos, além de vender algumas ideias, que era o objetivo do jornalismo, no seu primeiro jornalismo, ele passou a ser também um instrumento para atingir mais pessoas, falar com mais pessoas. Então, essa é a base da nossa indústria jornalística, né? E aí, nesse artigo, a Ana Paula Ribeiro vai fazer o seguinte, ela vai analisar isso no Brasil, mas isso foi um fenômeno que aconteceu no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, onde o jornalismo se desenvolveu mais rapidamente nesse modelo, foi no finalzinho do século XIX para o início do século XX. E aqui no Brasil, mais ou menos na década de 40, então ela fala lá, né? Até a década de 40, peguem o artigo aí, né, da Ana Paula Goulart Ribeiro. Até a década de 40, a maioria dos diários era ainda essencialmente instrumento político, aquela bandeira política que eu falei para vocês. A cachorrada agora resolveu. Pequenos em termos de tiragem e de recursos econômicos, os jornais eram acima de tudo porta-vozes do Estado ou de grupos políticos que os diferenciavam em parte ou da totalidade. Então, até a década de 40 no Brasil, os jornais eram essas bandeiras ideológicas que eram mantidas por grupos políticos ou pelo próprio cara que pertencia a um grupo. Ele podia pertencer a uma loja maçônica, ele podia ser um advogado junto a agropecuaristas, ele podia ser um profissional liberal, um jurista e também pertencer a um grupo de pequenos industriais, né? Então, os jornais eles ainda eram ligados a grupos políticos. Só que eles passaram, porque eram bandeiras, alguns deles, né, eram bandeiras com muita aceitação, eles passaram a ter um público cada vez maior. Aí lá, o que diz a Ana Paula Goulart Ribeiro. Na década de 50, isso começou a mudar, principalmente no Rio de Janeiro, onde o jornalismo empresarial, que ela chama de jornalismo empresarial aqui o que nós chamamos de indústria jornalística, né? Foi pouco a pouco substituindo o político literário.
A imprensa foi abandonando a tradição de polêmica, de crítica de doutrina, e foi trocando, substituindo por um jornalismo que privilegiava a informação transmitida objetiva e imparcialmente na forma de notícia, e que a separava editorial e graficamente do comentário pessoal e da opinião. O que significa isso? Então vamos pensar na seguinte situação, né? Então você quer falar com torcedores de futebol. Se o seu jornal ele é muito palmeirense, assim, muito verde Palmeiras, os leitores do Corinthians vão continuar lendo? Eles até podem continuar lendo. Só que eles vão ler e falar, pô, mas esse é um cara, é um palmeirense falando. Então eles vão olhar para o jornal sabendo que é um palmeirense e talvez não acreditem tanto, eles acham o jornal um pouco estranho. E vice-versa. Agora, se eu faço um jornal para torcedores de futebol e não mostro ali no que eu estou escrevendo que eu torço para Palmeiras, ou para Corinthians, ou para Português, ou para o Santos, ou para o São Paulo, vocês concordam que eu vou ter mais leitores? Vou ter mais gente interessada no que eu estou falando? Então, essa foi, digamos, a fórmula encontrada primeiro lá nos Estados Unidos e depois foi importada para cá para aumentar o meu leque de pessoas que eu consigo atingir. Ou seja, quanto mais eu parecer imparcial, objetivo, ou seja, quanto mais eu privilegiar a informação e menos a opinião, mais pessoas eu vou atingindo. Vocês têm que pensar, pessoal, ao contrário de hoje, porque hoje tem esse negócio de lacrar a internet, né? E aí, quanto mais você faz uma opinião polêmica, mais gente vão curtir o seu post e tal. Mais pessoas vão curtir o seu post, etc. Naquela época, a noção era a seguinte: quanto mais imparcial eu parecer, ou quanto mais neutro, quanto mais objetivo eu parecer, mais pessoas vão se interessar pelo que eu estou escrevendo. Né? Então, essa fórmula pensada por esses jornalistas, ela ajudou a aumentar o índice de audiência. Então, por isso que ela fala, olha, a imprensa foi abandonando essa polêmica, a crítica e a doutrina, que era a marca do primeiro jornalismo, e passa a fazer um jornalismo que privilegia a informação. Fala, olha, eu não estou falando que o Palmeiras é o melhor time ou que o Corinthians é o melhor time. Eu vou falar que Palmeiras e Corinthians jogaram, né? Houve alguns lances e o Palmeiras ganhou do Corinthians por 2-1. Os gols foram marcados por Fulano e Beltrano. Né? O jogo teve muitas faltas, mas o Palmeiras conseguiu seus gols depois que trocou um jogador por outro. Ou seja, eu não coloco adjetivos, eu não coloco juízos de valor, eu não coloco nada que pareça que eu esteja privilegiando um time ou outro. Né? Isso vale para a cultura, né? Então eu vou falar sobre um show, eu vou falar, um grupo de viola se apresentou no coreto da cidade. Né? Eu vou falar sobre campanhas de vacinação, falar, olha, o governo está pedindo para as pessoas aumentarem a higiene das mãos e se vacinarem contra a gripe. Eu não estou falando se o governo está agindo bem ou mal. Eu estou falando que o governo iniciou uma campanha. Eu não estou falando se aquela banda, aquele grupo de viola que vai tocar no coreto é um grupo bom ou ruim. Eu estou apenas dizendo que haverá apresentação de um grupo. Portanto, eu estou apenas dando uma informação. Né? O que diz o que vai continuar, o que a Ana Paula Glória Ribeiro vai seguir nesse artigo dela falando. A imprensa foi deixando de ser definida como um espaço de comentário, de opinião e de experimentação estilística e começou a ser pensada como um lugar neutro, independente. Então, a imprensa foi deixando de ser essa bandeira ideológica, você não identificava mais qual era a bandeira que aquele grupo estava defendendo, pelo menos assim, não de forma explícita, assim, nós somos abolicionistas,
ou nós somos republicanos, ou nós somos liberais. Não. Você passava a divulgar mais informações, mais relatos do que estava acontecendo e menos opiniões e menos doutrinas. Essa parte da doutrina, da opinião, ela vai ficar numa outra parte do jornal. 80% do jornal, se você folheasse, ele teria apenas informações, relatos, reportagens do que estava acontecendo. Né? Então, diz Ana Paula Glória Ribeiro, o jornalismo não era mais visto como um gênero literário de apreciação de acontecimentos. Passava a ser reconhecido como um gênero de estabelecimento de verdades. Então, a partir do momento que eu faço um relato do que está acontecendo, é como se eu colocasse o cidadão, o leitor, com uma ponte direto para os fatos. Então, os fatos estão aqui, eu tenho os leitores aqui, os leitores não estão presentes naquele fato, e aí o meu relato vai colocá-los em contato. Eu sou uma ponte entre os fatos e os leitores. Não havia nessa visão, tá, uma mediação entre os dois, era apenas uma fotografia. Lembra-se da influência da reprodutibilidade técnica? Uma fotografia desses acontecimentos. Olha, se é uma fotografia, e a fotografia tinha muita força, né? Então eu estava vendo aquela verdade, estava vendo aquele acontecimento por meio do relato de um jornalista. Né? E como é que eles conseguiram fazer isso? Eles criaram um tipo de texto, um tipo de relato, em que eu deixava pouco espaço aí naquele texto para eu enxergar uma opinião, para enxergar um juízo de valor. Parecia ser um texto